Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar. O amor descer neste lugar. Eu vejo a glória. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar. O amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me Vou louvando o seu nome. porque sinto o Senhor. Porque sinto o Senhor me tocar. Amém, Jesus. Amém. Amém. Toca, Senhor, as nossas vidas. Toca o nosso coração. Toca, Senhor, completamente a nossa vida. E tem um salmo. Salmo 136. O salmista diz: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. Deem graças ao Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Aleluia. Tenha convicção disso. O Deus que você serve, o Deus a quem você está seguindo, é um Deus que te ama. É um Deus que te ama. Não é um Deus que muda de opinião. Hoje Ele te ama, amanhã Ele deixou de te amar. Ele te ama para sempre. O seu amor dura para sempre. Aleluia. Amém? E nós vamos cantar essa verdade. Nós vamos declarar que nós cantaremos esse amor para sempre. E você que veio preparado, trazendo dízimo, oferta, você tem a oportunidade de, enquanto canta essa canção, em atitude de adoração, você tem a oportunidade de consagrar seu dízimo, sua oferta ao Senhor. Dos montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cor entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me Faz louvar-te, cantarei teu amor para sempre. 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 dos montes correm
sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Aleluia. Pedir à irmã Meire que agradeça ao Senhor e coloque cada dízimo e oferta diante do Senhor. Ó Deus, obrigado. Obrigado pela oportunidade que nos é dada nesta noite de prestarmos culto a Ti, Senhor. E obrigado, ó Deus, que nesta noite ofertas, dízimo foram trazidos ao Teu altar. Tudo é Teu, Senhor. E tudo te damos, ó Pai. Receba, ó Deus, como cheiro suave as ofertas, dízimos colocados diante de Ti. E cada vida que ofertou o Senhor nesta noite, que o Senhor abençoe com toda a sorte de bênção sua casa, sua família. Cada irmão que ofertou a sua vida, o seu coração a Ti nesta noite. Receba, Deus, a bênção do Senhor sobre os seus celeiros, sobre a sua casa, sobre os seus bens. Que esteja a bênção do Senhor. Obrigado, Jesus, pela fidelidade dos Teus filhos. Nós Te louvamos, no nome de Jesus. Amém. 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 E Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso libertador. E nós bendiremos o Seu nome para sempre. Nele estará depositada para sempre a nossa confiança. Amém? Bendirei pra sempre.
nosso socorro, Senhor. Em todo tempo, Tu és o nosso socorro. E é para Ti onde vamos, ó Deus. É em Ti, ó Deus, que nós queremos ser encontrados, Senhor. Cantaremos para Ti, ó Deus, bendiremos o Teu santo nome, Senhor. Para sempre, Senhor. Porque é em Ti que em todo momento, em todo tempo, nós encontramos refúgio, nós encontramos abrigo. O Senhor jamais nos rejeita. O Senhor jamais nos rejeita. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Senhor, por seres o nosso protetor, o nosso libertador, o nosso refúgio, o Deus forte, a quem nós podemos buscar, a quem nós podemos recorrer. E é em Ti que nós queremos, ó Deus, nos encontrar. Queremos estar refugiados em Ti, Senhor. Recebe o louvor da Tua igreja, Senhor. Recebe o louvor do Teu povo aqui e nos lares, onde muitos se encontram. Continua, Senhor, visitando o nosso coração. Continua, Senhor, vindo ao encontro das nossas vidas, falando e tocando no nosso coração, ministrando as nossas vidas, aquilo que Tu tens para nós nessa noite. Recebe o nosso louvor e adoração que prestamos a Ti, pois fazemos isso, Pai, no nome precioso, o nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus. Amém, amém. Podeis sentar, irmãos. Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Estou tentando fazer um cálculo, irmão Ferreira, mas parece-me que desde a pandemia, desde o seu início, é a primeira vez no domingo à noite que o irmão vem ao templo. É isso mesmo? Isso mesmo, né? Seja muito bem-vindo, é uma alegria poder recebê-lo neste lugar. Irmã Zélia, semelhantemente. Eu quero saudar todos que estão nos acompanhando. Se está sendo feita a transmissão, ainda não estou tão certo, pela internet. Deus abençoe a todos. Mais uma vez, irmã e professora Luciana, grande alegria ter você aqui. Pedro está em algum lugar aí, mas eu sei que ele está aí. Eu quero, nesta noite, meditar com você, pensar com base no texto sagrado, para aqueles que vêm acompanhando. Domingo passado falávamos de uma realidade de um milagre. Uma mãe que chega ao ponto de colocar o filho em um local, porque ela não quer vê-lo morrer, e ela se distancia. E à medida que aquela mulher se distancia, o texto diz, aproximadamente 100 metros de distância, essa mulher agora recebe e ouve uma voz dizendo, Deus ouviu o choro do menino. O Deus de milagres, o Deus que ouve, o Deus que percebe, o Deus que nota o nosso sofrimento, o nosso choro, a nossa agonia. Domingo passado orávamos aqui durante a noite
suplicando o consolo de Deus em favor do irmão Tarsila e sua família. Sábado passado ele perdeu a sua irmã, assim como também a irmã Janir. E aí o texto diz assim: Deus ouviu o choro do menino. O Deus de milagres. Nesta noite eu quero pensar contigo com base em Jeremias capítulo 18, falando também de milagres. Quando você pensa neste texto, vai falar de milagres. O barro representando a sua vida e a minha. O barro nas mãos do oleiro. Quando nós permitimos que este que é o oleiro coloque as mãos sobre nossas vidas, a nossa vida é transformada, a nossa história é modificada. Não sei qual tem sido a sua experiência neste lugar, não sei o que você poderia relatar como efeito, como impacto da ação de Deus em sua vida, mas com base nesse texto, assim como tantos outros, não temos nenhuma dúvida. É o Deus que realiza milagres. Qual é o milagre que você tanto anseia, tanto busca? Qual é a realidade do seu coração? Portanto, com base nesse texto, eu quero convidar você a que acompanhe comigo algumas lições que podemos aprender na casa do oleiro. A partir do versículo 1. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, o Deus que fala. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro. Observe que é um profeta obediente. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando se estragou em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Não é com a minha ou a sua, é com a vontade dele. O texto diz que ele refez. Então o Senhor dirigiu-se a mim, a seguinte palavra: ó comunidade de Israel, será que não posso eu agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta ao Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Observe bem, um texto tão claro e tão cheio de lições. A palavra de Deus diz assim: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Impressionante como Deus está o tempo inteiro usando figuras e imagens para descrever o seu relacionamento com o seu povo. O tempo todo. Se você for pensar, por exemplo, quando ele descreve o relacionamento do pastor e da ovelha, ele está falando do relacionamento que eu e você precisamos desenvolver com ele. Quando ele fala do relacionamento do pai e o filho, ele está falando do relacionamento que nós precisamos desenvolver com ele. Quando ele fala do relacionamento esposo e esposa, ele está dizendo para nós da relação que precisamos desenvolver com ele. Ao ponto, talvez você possa recordar, Jesus representando o noivo, a igreja, a noiva. Vários são os relacionamentos que Deus utiliza para descrever o relacionamento que nós precisamos desenvolver com Ele. E todos esses relacionamentos podem nos ensinar lições valiosas. E lições que vão falar sobre nós,
lições que vão falar sobre a vida, lições que vão falar sobre o Senhor. Mas a pergunta é: o que temos conseguido aprender quando olhamos para estes relacionamentos? Estamos meditando e escolhendo como tema lições na casa do oleiro. Quando nós observamos esses relacionamentos, o que a gente tem podido aprender? Quando o Senhor decidiu nos salvar da condenação do pecado, não foi apenas com o propósito de nos levar para o céu. Sei que existe a possibilidade de muitas pessoas estarem na igreja tendo este entendimento. Deus me salvou com o propósito simplesmente de levar-me para o céu. E definitivamente, isto não é verdade. Este é um entendimento equivocado. E esse texto vai nos mostrar isso. Propósito. Existe um propósito. Este oleiro, ele tem um propósito, ele tem uma missão, ele tem uma finalidade em relação ao barro que está nas suas mãos. E aí eu quero destacar com você, já considerando este primeiro versículo, a missão deste oleiro. Observe qual a intenção, pensando no oleiro. Ele pega o barro com uma intenção, ele tem um propósito singular. Ele pega esse barro para trabalhar. Qual é o propósito? Preciso fabricar vasos que sejam valiosos. Eu quero lucrar. Eu quero ganhar dinheiro com isso. Eu quero que outros sejam beneficiados. Eu quero ser beneficiado. Quando você pensa simplesmente no oleiro, este que tem um propósito, este que tem um desejo, eu quero lucrar, eu quero ganhar, eu quero utilizar de tal maneira que eu seja destacado. Mas agora, quando a gente pega esta realidade e traz para a pessoa de Deus, quero que você considere comigo, Deus pegando também esse barro duro e sem valor, eu e você, nesta condição, barro nas mãos de Deus, barro certamente duro. E por que duro? Porque a palavra de Deus nos diz que todos nós herdamos uma natureza pecaminosa. Embora algumas pessoas tenham uma ideia também equivocada, que elas são tão boas, que elas são tão moldáveis, não é verdade. A palavra de Deus vai falar sobre nós, dizendo que antes da chegada de Cristo em nossas vidas, qual é a nossa condição? Herdamos uma natureza pecaminosa, está registrado. Romanos 5,12, olha, em Adão, todos pecaram. E eu e você precisamos, enquanto igreja, ter este olhar, porque é dessa maneira que nós vamos conseguir enxergar os perdidos. Há tantas pessoas perdidas, tantas pessoas que não conhecem a graça e o poder de Deus, mas para que isso ocorra, a igreja, nós precisamos ter os nossos olhos abertos. E aí, voltando ao texto, Deus pegando este barro duro, barro sem valor, barro talvez, certamente por muito, desprezível, e por sua graça e poder, Ele transforma a realidade do barro. E isto é milagre. Você já experimentou o milagre de Deus na sua vida? Você poderia dizer, a sua família poderia estar professando isso. Olha, Ele é um milagre de Deus. Eu sou o milagre de Deus. Deus mudou a minha história. Ao pensarmos sobre a realidade do barro e do oleiro,
A gente precisa ter este olhar, ter esta compreensão. A graça de Deus sendo manifestada, o poder de Deus sendo manifestado através da transformação realizada por Ele. Lições na casa do oleiro. Graça e poder. Histórias, milagres que acontecem. E a gente precisa compartilhar de tudo isso àqueles que estão distantes do Senhor. E quando eu falo daqueles que estão na condição de desprezáveis, porque o texto vai nos dizer em 1 Coríntios 4:13, irmãos, o que é que Deus faz? Olha, Ele pega aqueles que são considerados como escórias deste mundo. É o que Paulo diz. Aqueles que eram tidos como escórias, olha, não valem nada, não tem nenhum valor, desprezível. E o que Ele faz? Ele converte, Ele transforma num vaso de honra. Bendito seja Deus. O barro, quando ele está nas mãos do oleiro, é o que acontece. E aí, mais uma vez, a gente tem que insistir. Não podemos nos conformar em simplesmente nos tornarmos membros de uma igreja. Deus está dizendo, isso é muito pouco. O barro precisa estar nas mãos do oleiro, em contato com ele, tendo um relacionamento com ele. E este Deus faz exatamente isso. Ele é capaz, ele tem o poder de pegar o pior pecador, aquele que está no pior estado, e transformar a sua história. É por isso que nós precisamos, irmãos, nos comprometer em pregar o Evangelho. Porque eu e você precisamos nos comprometer na pregação do Evangelho. Porque este Evangelho, quando ele é lançado num coração, quando alguém abre o coração para ele, a história é mudada, a história é transformada. É por isso. É porque o Evangelho muda vida, muda histórias. Agora eu sei, meus irmãos, uma verdade que talvez impacta muito. E a verdade é a seguinte: nós jamais vamos conseguir levar alguém a um ponto do qual nunca experimentamos. E aí eu sei que esta termina sendo a crise de muitas pessoas, pelo fato de que elas nunca tiveram, de fato, uma experiência genuína, uma vida transformada, milagre na vida. Como esta pessoa poderá levar alguém a um ponto que ela nunca esteve? Não. Nós só vamos conseguir levar as pessoas, conduzir as pessoas até o ponto que já alcançamos. De lá em diante, é com ela. Não temos mais competência para isso. O texto diz que quando o barro está nas mãos do oleiro, é exatamente isso que acontece. Mas para que este objetivo seja alcançado, e estamos falando de um objetivo que é elevado, transformar o barro duro num barro mole, moldável. Ele vai usar algumas ferramentas, ele vai usar alguns instrumentos, ele usa pessoas. E aí a pergunta é, gostaria que você tentasse acompanhar esta mensagem respondendo algumas perguntas para si mesmo. Quais as ferramentas, quais os instrumentos que Deus tem usado para moldar a sua própria vida? Quem são as pessoas? Você tem conseguido honrar essas pessoas? Você tem conseguido demonstrar gratidão a estas pessoas? Elas foram usadas para que a sua história fosse mudada. Ele usa ferramentas. Normalmente, se formos pensar naquele que está trabalhando na olaria, ele vai usar uma pá,
uma enxada para retirar aquele barro. Ele vai usando ferramentas, porque o objetivo dele é mudar. Mas sabe o que acontece quando você pensa na realidade da olaria? Esse barro que é retirado, ele precisa ser colocado num local e ficar semanas, simplesmente deixado pelo tempo. Ele precisa cumprir um processo. Se isso não acontecer, o objetivo maior, elevado, não vai conseguir ser alcançado. É utilizada uma ferramenta muito parecida com uma marreta de madeira, com um propósito. No momento que esse barro é colocado sobre a mesa, para tirar exatamente toda a possibilidade de bolha de ar, esse barro, ele tem que ser amassado, batido, porque o oleiro tem um propósito. Não pode ter presença de bolha de ar. Ele é amassado. Alguns processos ele é pisado. Porque é necessário que as impurezas saiam, as bolhas de ar saiam. Ele vai usando ferramentas, instrumentos. O que é que Deus faz em relação a nós? Não é diferente. E tudo isso com propósito. Este barro precisa chegar a um estado que ele seja usado, usável. Em relação a nós, não é diferente. E Jeremias diz exatamente isso, dessa necessidade. Mas para que tudo isso aconteça, o oleiro, ele precisa gastar tempo, gastar energia com esse barro. Observe que existe o envolvimento direto do oleiro. Ele gastando tempo, ele gastando sua energia, porque ele tem um propósito elevado. Ele investe. E Jeremias vai dizer, assim como este quadro acontece exatamente com a casa de Israel, conosco, povo do Senhor. E aqui está o retrato, meus irmãos, perfeito daqueles que estão perdidos, daqueles que ainda não conhecem da graça de Deus. E por que razão? Deus é capaz de ver, Deus é capaz de perceber o vaso que poderíamos nos tornar. Aí eu estou falando de fé. Talvez quando tantas pessoas não conseguem perceber o seu próprio valor, não conseguem enxergar as suas habilidades, ele olha para o barro e ele consegue perceber, ver o vaso que este barro pode se tornar. Te pergunto, será que seria diferente comigo e com você se conseguíssemos olhar para as pessoas com um olhar de fé, mesmo elas com defeitos, o vaso deformado, se nós olhássemos para as pessoas tendo esta condição de acreditar, Deus pode transformá-las. Não tenho nenhuma dúvida da necessidade que há de pedirmos a Deus. Eu preciso ter um olhar de fé. Deus, forma a tua igreja com um exército que possua fé, que consiga olhar para as pessoas, mesmo com toda deformação, com fé. Aí nós vamos olhar para aqueles que certamente estão ali, usando drogas, esses que estão vivendo no mundo sem Deus, distantes da graça, e vamos conseguir pregar para essas pessoas. Vamos conseguir falar do amor.
Porque nós cremos em milagres. Porque nós cremos que quando o barro está nas mãos do oleiro, milagres acontecem. E Jeremias está dizendo exatamente isso para nós, dessa capacidade que Deus tem de ver tudo isso. E por isso, então, Ele pode iniciar este processo em nossas vidas, mudando a nossa vida. Porque Ele é Deus, Ele é o Senhor. E aí o texto vai nos dizer que este barro, agora, enquanto a roda está girando, as mãos do oleiro estão trabalhando. A roda girando e as mãos do oleiro trabalhando. Observe, as mãos do oleiro não perdendo contato com o barro. Ele não perde contato, ele está diretamente ligado ao barro. E sabe o que isso significa? Significa que não existe nada em você e em mim que Deus não possa perceber. Ele está em contato, ele vê, ele percebe, ele nota, ele identifica. O barro, quando ele se coloca nas mãos do oleiro, o oleiro está trabalhando, a roda está girando. O tempo não é o nosso, o tempo é dele. Às vezes desistimos, às vezes achamos que, olha, já foi tempo demais. Deixe que ele conduza o tempo. Não desista das pessoas. Não desista de você mesmo. O texto nos diz exatamente dessa ação deste oleiro na vida do barro. E com uma finalidade, com um propósito. Senhor da glória tem um propósito. E o propósito dele é exatamente transformar esse barro num vaso valioso. Ele está em contato direto com o barro. Mas eu quero destacar o que está no versículo 4. Ministério desse oleiro. Observe ele trabalhando no barro. Diz o texto que mesmo o barro nas mãos do oleiro, em alguns momentos, algumas dificuldades vão acontecer, vão aparecer. Não significa necessariamente porque estamos nas mãos do oleiro que tudo será tranquilo e favorável. Olha, o barro, o vaso, tudo isso nas mãos do oleiro. E diz o texto que houve um acidente. Nas mãos do oleiro, houve um acidente. Quem é o responsável? Será que cabe aqui querermos saber quem é o culpado, quem é o responsável? O vaso está nas mãos do oleiro e veio um acidente. Precisamos entender naquilo que cabe e que tem a ver com as nossas vidas, nós somos os responsáveis por nossa própria vida, por nossas decisões, por nossas escolhas. Houve um acidente, mas diante do acidente, há uma ação do oleiro. Observe bem o que está aí nesse texto. É exatamente aquilo que acontece com muitas pessoas que começam muito bem, elas começam correndo bem, elas começam correndo com intensidade, mas de repente surge uma situação. Acabou a corrida, acabou a luta. Poxa, mas estava tão bem, o vaso estava tão bonito, chamava tanto a atenção. De repente, tudo acabou. Aparentemente. Eu gostaria que vocês, por gentileza, abrissem sua Bíblia em 2 Timóteo 4, versículo 10. Segunda Timóteo 4:10
Na minha versão diz assim: pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Olha, irmãos, em pouco tempo, este homem, que era um vaso de honra, pois Demas, a depender da sua versão, diz: tendo amado o mundo, me abandonou. O vaso de honra, ele precisa ser cuidadoso. Você precisa cuidar da sua vida espiritual. Não imagine e não espere que você se torne uma pessoa forte, saudável, resistente, se você não cuida da sua vida espiritual, se você não tem um relacionamento, se não há lugar na sua vida para oração, para a leitura da palavra, para o culto ao Senhor. Não espere ter uma vida cristã robusta, saudável, resistente, se isso não tem lugar na sua vida. Demas, tendo amado o mundo. Seria tão bom se pudéssemos ouvir nesta hora este versículo: pois Demas, tendo amado ao Senhor, abandonou o mundo. Não, é o contrário. Tendo amado o mundo, o vaso de honra se tornou um vaso de desonra. Aí vale aquela máxima de Paulo, 1 Coríntios 10, 12. Aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Irmãos, ninguém conseguirá experimentar uma vida cristã saudável, uma vida cristã frutífera, simplesmente de forma acidental, levando uma vida cristã de qualquer jeito. Gosto sempre de pensar, Helena, se você amanhã fosse ao açougue e perguntasse para o açougueiro assim: moço, como é que está aquela carne ali, aquela parte que está ali? Ele dissesse assim: está mais ou menos. Você ia comprar, irmã? Por quê? Olha só, gente. A irmã não compraria carne que está mais ou menos. Mas nós queremos ter, irmão Tiago, uma vida cristã. Como é que está, meu irmão? Pastor, graças a Deus estou mais ou menos. A gente se conforma com mais ou menos, uma vida cristã medíocre. E queremos ter a ideia, imaginar, que sendo assim vamos ser frutíferos. Não, se formos, tenham certeza, eu vou gerar um filho mais ou menos. Eu estou investindo na vida de alguém que eu estou levando para Cristo. Olha, se este for gerado, será um filho mais ou menos, porque ninguém vai conseguir levar alguém ao ponto em que ele ainda não experimentou. Você vai gerar um filho à sua semelhança. É natural. É o natural, irmãos. Mas eu sei que muitas das vezes as pessoas se iludem. E quando nós olhamos para esse texto, o texto está nos dizendo de milagres que acontecem quando nós colocamos as nossas vidas na mão do oleiro. Observe que o oleiro tem uma percepção aqui. Exatamente pelo fato de que o barro está em suas mãos. O barro está em suas mãos, ele pode ter uma percepção. Se surge alguma situação, se surge alguma dificuldade, se surge alguma impureza, está ali em contato com o oleiro. Ele pode perceber. Talvez vocês recordem aquele momento que o Senhor disse para Pedro: olha, Pedro, Satanás pediu permissão para cirandar sua vida. Pedro, esteja em vigilância. É necessário estarmos atentos. O texto nos mostra esta condição, o Senhor podendo observar, perceber.
E o mesmo pode acontecer, irmãos, com o nosso Deus em relação às nossas vidas. Está tudo tranquilo? Irmão Márcio, por gentileza, dá uma olhadinha se está tudo tranquilo aí fora. Você pode estar em oração. Tranquilo, meu irmão? Quero continuar então pensando nesse texto. Os barros ou o barro nas mãos do oleiro. Ele podendo perceber o que está acontecendo. Ele está ciente do que está acontecendo. E eu gostaria que vocês não modificassem o som, por gentileza. E aqui eu quero destacar. Observem a paciência do oleiro. Falta em tantas pessoas paciência. O texto vai dizer da paciência do oleiro. E por que razão? O texto diz que no momento que o vaso se quebra, ele não descartou. Estou percebendo vocês apreensivos, pastor. O som está alterando aí para vocês, porque para mim aqui está. Quero destacar essa paciência. O vaso se estragou. Muitas vezes, diante de uma decepção na vida, nós já eliminamos. Nós dizemos assim, olha, você está fora de cogitação. Nós descartamos as pessoas. Diz o texto que ele pega esse mesmo barro e ele refaz o vaso. E por que ele faz isso? Olha, o Senhor da vida, Ele comprou você e eu. Fomos comprados. Pertencemos a Ele. Ele deu a vida. Então, esteja convicto disso. Na ótica de Deus, jamais você e eu seremos descartados. Não. Olha, eu cansei de você. Já não tenho mais paciência com você. Sei que pode chegar um momento que nós mesmos, em função das nossas escolhas e da nossa realidade, chegarmos ao ponto de estarmos com a nossa mente cauterizada. Deus continua falando. Deus continua tentando nos atrair. Quantas pessoas que chegam a uma conclusão que não tem mais jeito para elas? Elas desistem. E na maioria das vezes, são aquelas pessoas que estão acreditando que Deus tem desistido delas. Não tem jeito para mim. Olha, tem jeito para todas as outras pessoas, mas para mim não tem jeito. Eu quero que nesse texto você também leve em consideração, quando eu falo do milagre, a paciência do oleiro. Ele não desiste, ele trabalha, ele insiste moldando aquilo que está sendo danificado, aquilo que está deformado. Ele diz assim, eu te amo, eu te comprei. É o amor de Deus. Não abrirei mão de você. Ele continua moldando, ele continua dando a forma. E por quê? Qual é o grande propósito dele quando nós falamos de um propósito elevado? É tão bom insistirmos que o alvo de Deus é tornar-nos filhos semelhantes a Jesus.
Entende? Você precisa acreditar nisso. Por que que ele não desiste? Porque o alvo dele é tornar-nos filhos semelhantes a Jesus. E ele sabe que este processo não é simplesmente virando uma chave. Ele conhece a sua natureza e a minha. Ele conhece as nossas limitações. Ele conhece da nossa humanidade. Então, é o Deus que conhece da história que todos nós carregamos. E, portanto, Ele é aquele que tem paciência, porque Ele nos conhece como ninguém. Os traumas, as dores, os sofrimentos, os desapontamentos. E Ele vai tratando com cada um de nós, no tempo de cada um. É um milagre. É um milagre. É esse que não desiste. Portanto, Ele continuará fazendo isso na minha e na sua vida, mesmo estando numa condição de deformados. Ele continuará a trabalhar. Mas o que acontece com muitos de nós? Somos nós que muitas vezes olhamos para trás. Olhamos para trás e concluímos: não tem jeito para mim. Certamente você já deve ter conversado com alguém que afirma exatamente isso. Olha, não tem jeito para mim. Neste caso aqui, ainda que o Barro chegasse a essa conclusão, o que está manifesto aqui é amor. É compaixão, é misericórdia, é tempo, é paciência. E nós precisamos pedir: Senhor, gera isso no meu coração para que eu possa dispensar sobre a vida de tantas pessoas. A gente precisa, irmãos, olhar para as cadeiras vazias. E eu diria para você, por gentileza, não pense simplesmente nos crentes e membros dessa igreja, mas pense nos perdidos. Pense naqueles que ainda não foram alcançados pela graça e poder. Aqueles que estão, até o momento, destinados ao inferno. Porque Jesus Cristo é o único caminho. Precisamos pensar nessas pessoas. E Ele faz tudo isso enquanto Deus, ao ser paciente conosco por causa do seu amor. O oleiro paciente. Ele não desiste, Ele não joga fora, Ele não descarta, porque Ele está ciente do preço que você e eu hoje fomos comprados. Então, mesmo aqueles que estão neste momento, irmãos, ali naquela pista nova, aqueles que estão ali neste momento se drogando, olha, por direito, todos eles pertencem ao Senhor. Eles foram criados pelo Senhor. Por escolha, eles ainda não escolheram o Senhor, mas pertencem ao Senhor. Portanto, nós precisamos fazer a semelhança de Jesus. Chorar, orar e buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Precisamos pedir ao Senhor que gere em nossos corações amor por essas pessoas. Senhor, gera amor no meu coração. Não permitas que eu esteja olhando simplesmente para mim. Observe o que diz 1 Coríntios 9, 27. Paulo vai nos dizer algo daquilo que ele entende, que faz parte deste processo, que o Cristo vivo morreu por ele. Ele foi redimido. 1 Coríntios 9, 27 vai dizer assim na minha versão. Paulo dizendo: mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Olha que coisa, meus irmãos. Mais uma vez, vamos voltar àquela fala de Paulo lá atrás. Aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Ele diz: olha, agora eu faço tudo isso, eu esmurro o meu corpo.
Eu tenho exatamente este cuidado. Eu procedo assim para que eu não seja reprovado diante daquilo que tenho feito. Tenho pregado a tantos para que eu não seja reprovado. É o momento de pararmos e pensarmos, enquanto barro nas mãos do oleiro, o que hoje traz reprovação à minha vida? O que tem tornado minha vida reprovada? Paulo diz: faço tudo isso para que, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Observe o cuidado. Eu sou barro. O barro precisa estar atento. Lembrar-se sempre: eu sou barro. Eu sou barro. E isso o que significa? Que acidentes podem acontecer, como aconteceu na casa do oleiro. Eu sou barro. E a minha pergunta é: diante de toda esta realidade, considerando que o oleiro tem um propósito singular, considerando que ele usa pessoas, N ferramentas, com um propósito, pegar você, do jeito que você é, com seus pensamentos, com a sua mentalidade. Talvez você mesmo não consegue ver aquilo que ele já tem apontado e mostrado. Mas ele quer pegar você e torná-lo um vaso de honra. Vaso de honra, não de desonra. As pessoas têm oportunidade. As pessoas têm oportunidade. Demas teve oportunidade. Conviveu com milagres. Certamente foi alguém usado por Deus para que o milagre acontecesse na vida de tantas outras. Mas no final da vida, para nossa tristeza, lemos: Demas tendo amado o mundo. Aí observe que a gente precisa pensar: de que maneira que eu hoje tenho demonstrado amor pelo Senhor? Irmãos, é o momento de uma reflexão séria. Insisto em dizer, não se contente, não caia no laço, na tentação de se contentar em frequentar uma igreja, em ensinar uma igreja, em tocar uma igreja. Demas teve privilégios, mas ele esqueceu. Eu sou barro. Eu sou um vaso de barro. Eu preciso cuidar. Não tenho nenhuma dúvida que este processo de Deus será agradável? Não, não será agradável ser amassado, ser sacudido, receber as pancadas, mas através dessas pancadas e desses amassos, o barro vai se tornar resistente. As impurezas serão eliminadas, retiradas. Vai poder se tornar um vaso de honra, que chamará a atenção certamente. Eu gostaria que você, neste momento, baixasse a sua cabeça e falasse com Deus. O que isso tem a ver com a sua vida? Já tomou mesmo a decisão de colocar a sua vida nas mãos do oleiro? Você já tomou essa decisão? Entregou a sua vida para Ele?
está disposto a permitir que Ele faça aquilo que está de acordo com a vontade dEle e o tempo dEle. Ore a Deus. Peça para Ele que o milagre aconteça. Certamente nesse processo, a gente experimenta dores. Em tuas mãos eu sou pó, nenhum valor, barro sou. Quem sou eu para questionar tuas mãos a me moldar? Tu és Deus, artesão de mim. Nas mãos do oleiro me entrego inteiro pra ser quebrado e refeito. Nas mãos do oleiro sou restaurado pra ser um novo vaso. Nas mãos do oleiro me entrego inteiro pra ser quebrado e refeito. Nas mãos do oleiro sou restaurado pra ser um novo vaso. Pai celestial, Deus eterno e santo, te louvamos e exaltamos, porque Tu és o oleiro, somos barros. E obrigado por Tua decisão de trabalhar neste barro. Obrigado por Tua decisão, Deus, de acreditar que este barro, ele pode ser moldável. Nós te louvamos, porque na Tua decisão, na Tua soberania, diante do Teu poder, o Senhor pode tornar-nos vasos de honra. E portanto, no nome de Jesus Cristo, quero suplicar ao Pai o Teu milagre. Cada coração, cada vida, cada necessidade, cada realidade, que verdadeiramente, Deus, como resultado da ação do Espírito Santo do Senhor, como resultado da manifestação da graça do Senhor, sejamos transformados para transformar. Senhor, no nome de Jesus, despede-nos na Tua paz, concede-nos uma semana de vitória, que verdadeiramente possamos ver em tudo a mão do oleiro trabalhando em nossas vidas, conduzindo as nossas vidas, sustentando nossas famílias. Oramos também pedindo que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus,
as ações e consolações do Espírito Santo do Senhor sejam com esta igreja e com todo Israel de Deus espalhado na face da terra, agora e para todo sempre, em nome de Jesus. Deus os abençoe.